Fala galera da primeira série, eu sou o professor Luciano e vim trabalhar com vocês um assunto bem bacana, falando sobre meiose e ciclos de vida. Objetivos dessa aula: relembrar as diferenças entre a meiose e a mitose e também entender a respeito dos tipos de meiose e os ciclos de vida determinados por essa variação, tá? Lembrando, meiose e mitose são tipos de divisão celular. A meiose reducional e a mitose equacional. Então vamos ver ali. Você sabe o que significam células haploides e diploides, células N, células 2N? Então nós temos aqui, representando por número de cromossomos, bem simbolicamente, tá? Uma célula haploide, que teria metade do número de cromossomos da célula diploide. Basicamente isso. Então, células haploide, também chamadas de N, né? Elas possuem apenas um conjunto cromossômico, apenas um lote cromossômico, tá? Células diploides, são 2N, são aquelas que já possuem dois conjuntos cromossômicos, e aí, geralmente, vindo um do pai e um da mãe, tá? Os dois se juntam, formando a chamada célula diploide. Nova molécula interrompe o ciclo de vida do parasita da malária. Então, mais uma matéria bem interessante aqui pelo QR Code, você consegue acessar, e diz o seguinte, né? A inibição da molécula PFCLK3 afeta o parasita em diferentes estágios do desenvolvimento, parasita da malária, logicamente, né? Tanto no que chamamos de fase assexuada, onde aquela célula, né, aquele organismo unicelular que penetrou no sangue, lá no organismo da pessoa, ele se prolifera de maneira assexuada, né, fazendo cópias dele mesmo, né? E tanto também na fase sexuada, quando ele pode ser transmitido de volta para o inseto vetor, tá? O inseto passou para a pessoa desenvolveu a doença, outro inseto picou novamente e adquiriu para si né, o agente causador, né? Ele vai completar o seu ciclo de vida, podendo infectar outros seres humanos. Tá? Então é bem interessante isso aqui, a descoberta disso, para nós relacionarmos com esse tema da nossa aula. Então vamos lá, gente, o que é a meiose? A palavra meiose já vem de meio ali, né? Então fica fácil de a gente entender. É divisão celular cuja finalidade é produzir gametas, tá? Caracterizada pela formação de 4 células com a metade, ou seja, o meio, do número de cromossomos da célula-mãe, tá? Então nós temos aqui uma animaçãozinha, tá? A formação ali da duplicação, muitas vezes o crossing over acontecendo e formando 2 células com a metade do número de cromossomos da célula inicial. Ele é um processo chamado reducional, tá? Porque, logicamente, porque ele reduz o quê? O número de cromossomos pela metade. Então vamos pensar a nível humano. Nossas células diploides, células somáticas, todo o nosso corpo tem 46 cromossomos, né, por unidade celular. Ao sofrer meiose nessas células germinativas, o que vai acontecer? Vamos produzir gametas, tanto espermatozoides quanto ovócitos, com 23 cromossomos em cada um. Basicamente isso aqui, tá? Aqui aparece uma simulação do que ocorreria, né? Aqui a duplicação e tal, e formação de 4 células no final, tá? E também pode acontecer um processo na meiose, né? Um processo especial que só ocorre na meiose, em que os cromossomos homólogos, ou seja, o par, um vindo do pai e um vindo da mãe, eles podem entrelaçar entre si e trocar partes entre eles, né? Num processo que nós vamos chamar de crossing over, né? Ou também permutação. Então, na meiose pode acontecer o chamado crossing over ou permutação. Veja que se troca pedaço aqui. E aqui, nesse esqueminha, nesse diagraminha ali, nós temos ali já as partes trocadas. Esse aqui é original, que a gente chama de parental, esse também parental. Esses dois são recombinantes ali no caso. Beleza. Diferença básica entre esses dois processos, ou seja, o processo da meiose e o processo da mitose. Então, nós temos aqui 2 células diploides 2N, né, no final desse processo. Então, o que acontece aqui? Uma célula inicial, no esqueminha nosso ali, 4 cromossomos, tá? Ela duplica esse número de cromossomos e depois divide essa célula em 2 novas. Claro, simplificando o processo, que ela tem fases específicas dentro disso. Mas simplificando o processo, nós temos formação de 2 células novas com a mesma quantidade de cromossomos da célula inicial. Ao passo que na meiose acontece diferente, gente. O que acontece? Uma célula com 4 cromossomos, tá? Sofre o processo de duplicação e aí ela divide, né? Jogando duas células com
cromossomos para cada lado, e depois um outro processinho aqui que vai separar em 4 células novas que vamos chamar de gametas. Esses gametas, então, no caso do ser humano, por exemplo, vai formar espermatozoides, no caso masculino, e ovócitos, no caso feminino. Diferenças entre mitose e meiose. Então vamos lá, se baseando aqui. Na mitose, há apenas uma divisão celular, tá? Resulta em 2 células filhas idênticas à parental. E ocorre nas células somáticas, são as células do nosso corpo de modo geral, células musculares, nervosas, células da pele, células sanguíneas e tudo mais, tá? E aqui, na meiose, acontece diferente. Vai acontecer 2 divisões celulares. Na mitose tinha uma divisão só um processo de divisão. Aqui já vai ter 2 processinhos ali. Portanto, nós vamos ter a chamada meiose 1 e a meiose 2, tá? Vai resultar em 4 células filhas com metade do número de cromossomos das células mãe e exclusiva dos gametas, ou seja, espermatozoides, óvulos, né, no caso dos animais, e também esporos ali em algumas espécies de plantas, fungos e tudo mais, tá? Então vamos a uma primeira atividade para refletir um pouquinho sobre isso que a gente está falando, certo? Considere 2 situações. A primeira trata-se da reconstituição de um tecido lesionado no corpo de uma pessoa, seja um ferimento que seja, né? Vamos supor a reconstituição de um tecido ferido, tá? E a segunda, a produção de células reprodutivas masculinas, os chamados espermatozoides. De acordo com os estudos sobre divisão celular, identifique qual o tipo de divisão referente a cada situação mencionada. Essa é muito fácil, tá, gente? A gente já volta aí, vamos ver o que você vai escrever. Vamos ver o que vocês escreveram aí, gente. A reconstituição de tecidos acontece pela divisão celular denominada mitose, tá? A renovação dessas células com a mesma quantidade de número de cromossomos, tal. Então ela tem que
fazer mitose, né? Enquanto a produção de espermatozoides acontece graças à chamada meiose, para reduzir o número de cromossomos pela metade, tá? Dentro da meiose, nós podemos daí, a partir dela, estudar ciclos de vida que acontecem em alguns organismos, ok? Então nós temos 3 tipos de meiose, a gente vai aprofundar em cada uma delas. A meiose gamética, a meiose zigótica e a meiose espórica. A gente vai agora aprofundar em cada uma delas para a gente saber do que se trata cada uma. Então, antes disso, uma atividade. A figura a seguir representa algumas etapas do ciclo de vida de uma espécie animal. Que situações correspondem às etapas 1, 2 e 3, respectivamente? Então, nós temos aqui um adulto diploide, com o número de cromossomos total da espécie ali, né? Vamos dizer assim, os 2 lotes cromossômicos. Ele vai sofrer um processo formando células haploide com a metade, tá? Depois dessas células haploide, veja aqui, elas vão sofrer um outro processo, fazendo uma célula diploide, ou seja, volta a reconstituir os 2 lotes cromossômicos e depois volta lá para um adulto diploide. Então, respectivamente, o que significa número 1, número 2 e número 3 nesse processo. Já voltamos.
Então vamos lá, galera. O que significa cada passo desse aqui? O processo número 1 é a meiose, ou seja, você tem uma célula, um organismo diploide, número total de cromossomos, 2N, tá? O que acontece? Vai sofrer a meiose e vai formar as células haploides, tá? Vamos imaginar produzindo células haploides masculinas e femininas. Essas duas células aqui, elas vão se unir, reconstituindo o número diploide, tá? Através do processo de fecundação, da reprodução que vai ocorrer, a reprodução sexuada que vai acontecer, reconstituindo o número diploide. E aí depois o desenvolvimento do organismo no indivíduo adulto e recomeçando o ciclo. Esse indivíduo adulto depois vai sofrer meioses, produzindo seus gametas para a reprodução, para a perpetuação da sua própria espécie. Muito bem, gente. Agora falei para vocês que a gente ia definir o que era cada tipo de meiose dentro de um ciclo de vida. Então nós temos ali, primeiramente, a meiose gaméstica, que acontece em animais em geral, algumas algas, né? Mas mais ali em animais de um modo geral, tá? Isso aqui você já sabe, né? Então nós temos as células germinativas, que vão sofrer meiose formando os gametas, a gente acabou de ver isso aqui. Masculinos e femininos que vão sofrer fecundação pelo processo de reprodução sexuada, o zigoto formando um organismo diploide novamente que vai se desenvolver até ter novamente um ciclo. Nós temos um nome específico para esse tipo de ciclo, é o ciclo haplobionte-diplonte, tá? Muito bem. Temos também a chamada meiose zigótica. Veja bem, a palavra zigótica vem de zigoto, né? O que acontece aqui, gente? Um organismo haploide, o que acontece? Ele próprio funciona como se fosse um gameta, né? Ele já é haploide. Aí as suas células vão sofrer mitose, daí não meiose, porque ele já é haploide, não tem como diminuir menos que um lote cromossômico, né? Vai sofrer mitose, né? Cópias daquelas células haploide. E aí essas cópias de células haploides, são gametas, né? Vão ser provindos de mitose nesse caso, vão sofrer fecundação, vão formar um zigoto, né, formando um indivíduo aqui, um zigoto 2N, só que esse zigoto vai sofrer daí novas meioses durante a vida, formando organismo haploide e vai continuar o ciclo ali. Isso acontece nas algas, em várias algas pluricelulares, fungos, protozoários, tá? Então o que acontece? É um tipo de ciclo diferente. E nós temos um nome específico para ele, que é o ciclo haplobionte-aplonte agora, ok? E também temos a meiose espórica, tá? Que vai acontecer na maioria das plantas, né? Algas, fungos, algumas plantas, né? Também. O que acontece, gente? Nós temos aqui o esporófito, que é uma fase ali do ciclo de vida desse organismo, né? Ele é 2N, tá? Ele vai produzir o esporângio e, a partir dali, ele vai, através de meiose, produzir esporos que são disseminados no ambiente. Esses esporos, eles vão lá germinar, conforme as condições ambientais também, né? Formando um gametófito, e esse gametófito é N, já tem a metade do número de cromossomos, tá? Esse gametófito aqui, né, vai produzir por mitose gametas, ou seja, cópias, né, dessas próprias células N ali. Esses gametas vão sofrer fecundação, formando um zigoto 2N, que vai formar novamente um esporófito 2N. Aí continua o ciclo. Esse esporófito 2N vai formar, através dos esporângios, lá, os esporos e tudo mais. O nome desse ciclo agora tem um nome especial, que é o chamado ciclo diplobionte, tá? Então acontece ali em algas multicelulares, fungos e tudo mais. Então vamos a uma terceira atividade aqui, gente. Aqui temos um pão mofado, tá? E aí a gente vai ver do que se trata isso aqui. Você já reparou que quando você esquece um alimento sobre a mesa por uns 5 dias, por exemplo, né? Talvez não precisa nem tantos dias, né? Como o pão, por exemplo, alguns organismos começam a se reproduzir ali, certo? Observe a imagem, ok? Como ela está se reproduzindo em alguma fase de sua vida, sofrerá meiose. Que tipo de meiose ocorre nesse organismo? Então, primeiro a gente tem que saber o tipo de organismo que está ali se multiplicando em cima desse pão para a gente tentar entender. Então, a gente está falando de um fungo. Então, qual tipo de meiose acontece nesse ciclo de vida aqui, ok? Vou dar aquele tempinho para vocês pensarem um pouquinho, raciocinarem ali e já voltamos para ver o que você escreveu, ok?
Vamos ver o que você respondeu lá. Então, gente, aqui temos o ciclo, tá? Do que a gente está falando, aquele ciclo que a gente viu nas telas anteriores ali. E a meiose que ocorre nesse fungo, né, é a chamada meiose zigótica, pois ocorre na formação do zigoto. É a característica do ciclo haplobionte-aplonte, tá? E aqui aparece o ciclo, né, mostrando aquilo que eu expliquei para vocês, tá? Então, uma retomada aqui, gente. A meiose resulta em 4 células filhas, que a gente vai chamar de gametas ali, com metade do número de cromossomos da célula-mãe, tá? Ou seja, se a célula mãe tinha 46 cromossomos, as células filhas vão ter 23. E existem 3 grandes tipos de meiose, que vão formar os ciclos, né? A meiose gamética, a meiose zigótica e a meiose espórica, ocorrendo em diferentes espécies de seres vivos ali, as quais irão constituir diferentes ciclos de vidas, cada qual com suas especificidades, então. Ok, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tema, é um pouquinho complicado, e então, até uma próxima. Valeu, obrigado.